Dentro ainda da série de mensagens sobre maturidade cristã, estou vendo ali o irmão Pedra chegou. O irmão Pedra chegou com a sua linda esposa, jovem, linda esposa. Seja bem-vindo à nossa congregação em Carregal do Sal, a nossa extensão lá em Carregal do Sal. Vamos falar sobre as lições do deserto. E eu creio que você deve ter uma noção, ou pelo menos deve se perguntar, como é que o pastor, o pregador faz, de onde ele tira, né, o conteúdo, a palavra, o que inspira o pastor a pregar? Alguém sabe a resposta para isso? Fala, Miriam, de onde que o pastor tira? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, exatamente. O autor é o Espírito Santo. Agora, a fonte é muito diversa. Eu vou lhes falar por que eu hoje estou pregando sobre a palavra. Eu assisti um trecho, acho que me mandaram pelo Instagram, mas foi um podcast do YouTube, onde o cientista brasileiro, ele é bem conhecido, Sérgio Sacani, é esse mesmo o nome do gajo. Ele é ateu. Ele não falou nada do que eu vou falar, mas eu estou falando da inspiração que ele me trouxe, tá? E ele disse naquele podcast que se nós tamparmos o deserto do Saara, por exemplo, é simples. Se colocarmos muito daqueles painéis fotovoltaicos no deserto do Saara, o que vai acontecer? Vai fazer sombra, né? A gente, se colocar isso, tampar tudo para tirar energia, sabe o que vai acontecer? Vai destruir a floresta amazônica. O que tem a ver? Floresta amazônica do outro lado do Atlântico, né? E o deserto do Saara do lado de cá. Quando eu falo deserto do Saara, cadê a Agnes? Já foi embora? Foi. A Jaqueline. O africano do continente sabe bem o que é deserto do Saara, mora perto. Mas o São Tomé também sabe onde está o deserto do Saara, não sabe? Não. O deserto do Saara é o maior deserto do mundo, está em África, está ali no norte de África, e pega ali Marrocos, né, Argélia, entendeu? Vem por ali, bem no norte, e vem um pouco ali, está naquela cabeça, e é muito grande. Eu não preparei nenhuma imagem, porque eu imaginei que todos sabiam. Esse é o deserto do Saara. Uma vez eu estava indo para o Brasil, eu não sei, era voo da TAP, mas ele pegou uma outra aerovia. A aerovia é como se fosse uma autoestrada, que o avião lá em cima, ele vai por ali, sempre vai. Normalmente, o voo, quando vocês voltarem agora, presta atenção, não sei se vão voar de dia, de noite, mas Deus me mostra, tem experiência com Deus até no avião, eu tenho. Essa foi no deserto do Saara. Normalmente o avião, quando ele vai de Lisboa para o Brasil, ele atravessa o oceano, passa ali por cima de Cabo Verde, Ilhas Canárias, chega lá em Natal, mais ou menos, aí ele vai por cima de Natal, vai beirando o mar, mas voando já o Brasil. Ele não pega uma rota assim direto daqui para São Paulo. O voo de vocês é São Paulo, né? Não vai direto. Aí vai. Atrás. Tô vendo? Não, tô vendo aqui. Pode ver aqui, não? Aí ele quer que eu vire. Tá bem, eu vou virar. Aí, São Tomé, é pequenininho o deserto do Saara? Tá vendo lá em cima aquela parte branca toda? É muito grande. Então, o meu voo, por acaso, ele não atravessou direto, ele veio beirando ali a África. E aí eu estava sentado na janela esquerda, ao pé da janela esquerda, de dia o voo, né, de noite, já passei por ali também, você não vê nada, está escuro. Mas eu vi o deserto chega mesmo no mar, ele termina no mar.
Eu fiquei fascinado em ver o deserto do Saara. Ao vivo e a cores, não é sempre que a gente vê o deserto do Saara, né? Fiquei encantado. Porque eu fico imaginando isso, uma pessoa que está atravessando o deserto, caminhando, aí chega no mar, né? É fantástico isso. Mas se eu tampar o deserto do Saara, acaba a floresta amazônica. A floresta amazônica é chamada de pulmão do mundo. É a maior floresta tropical e ela tem influência no Brasil, no mundo todo, por conta da extensão dela, que é algo realmente inimaginável. É um deserto do Saara, só que é o contrário, é de verde, ou talvez até maior que o deserto do Saara. Mas por que o deserto do Saara faz existir a floresta amazônica? A Maria deve lembrar, essa vez nós estávamos não sei se Tenerife ou... acho que foi Tenerife, que é Ilhas Canárias, é uma ilha no Oceano Atlântico, nas Ilhas Canárias, que são espanholas, estávamos lá de férias, e falavam, e nós vimos efeito da areia do deserto que é transportada e caía lá. Portugal, às vezes, tem isso. Vocês já viram quando avisa, viu, Carmen e Daniel? Às vezes a meteorologia fala, é raro. Então, se prepara que vai ter muito, como é que chama? Poda, que vem da África para cá. Como é que chama? Poeira do deserto. E é impressionante, os carros ficam... Você já pegou isso aqui, Warner? Os brasileiros? Os carros ficam todos marrons, da poeira marrom do deserto do Saara, porque é muito... tipo, se fosse barro, né? E se você jogar água, vira tipo um barro. Vem lá da África e chega aqui, onde nós moramos, aqui em Viseu. Chega também. Em suma, essa poeira do deserto do Saara, dependendo da direção do vento, ele leva quantidade enorme. E lá nas Ilhas Canárias, que está mais perto, onde está no caminho da principal rota de levar poeira, é impressionante como tem esse efeito do deserto do Saara lá. Em São Tomé chega poeira de lá. Mas, enfim, essa poeira é levada... Eu anotei, eu acho que esse dado eu não coloquei na minha cola, né? Porque no Brasil é cola, aqui em Portugal é cópia. Não tem aqui, mas são toneladas e toneladas dessa poeira do deserto da Arábia, que é constantemente, quem é mais beneficiada é a floresta amazônica. Toneladas de poeira, de areia. Agora, por que isso influencia? Eu vou citar o benefício que o deserto do Saara tem para o mundo, para a natureza. Primeiro, ajuda a movimentar a atmosfera terrestre. Redistribui nutrientes pelo planeta. O que faz a floresta amazônica existir são esses nutrientes que saem do deserto do Saara, que nutrem. Porque o que nutre? Não é só a água. Vocês sabem que o Brasil é um dos maiores produtores de grão do mundo. O Brasil produz toneladas, tanto grão é o quê? Arroz, trigo, soja, ok? Milho. O Brasil produz tanto que o Brasil pode alimentar 1 bilhão de pessoas, além do próprio consumo interno, além dos 200 milhões de brasileiros. É muito grão. Hoje, para que essa produtividade tenha, é necessário colocar nutrientes na terra, que alguns países produzem, e nós não temos suficiente para arar e adubar toda a terra, que são... E isso o deserto do Saara manda de graça para o Brasil, via aérea, e nutre a floresta amazônica, que são... Olha o que tem no deserto do Saara, naquela areia, nesse pó. Fósforo, ferro, cálcio, magnésio. Vocês sabiam disso?
O deserto do Saara é uma fonte rica, aquela poeira, aquela areia do deserto do Saara de fósforo, ferro, cálcio e magnésio. O vento bate e tem gente que não acredita em Deus, né? Como é que pode ser tão burro? Por que não acredita em Deus? Eu posso falar isso aqui, o pessoal que me ouve é burro, porque não conhece a ciência. Você quer ver Deus? Olha para a ciência, olha para as leis da física, olha para as leis do cosmos. Eu falei isso já num culto desse, não sei se foi o passado. Então, elevado, toneladas, irmãos, bate na floresta amazônica, cai, a chuva ajuda a distribuir e fertiliza aquele solo. Por isso que a floresta amazônica tem essa exuberância que tem. Eu não sei se todos aqui têm a noção da grandeza da floresta amazônica. É algo louco. E a floresta amazônica influencia tremendamente o clima no Brasil. Como sai da floresta amazônica, atravessa, chega até no Rio Grande do Sul, é impressionante a importância da floresta. Fósforo, ferro, cálcio e magnésio nutre a floresta amazônica. Mas não só esses ingredientes, esses minerais, sabe mais o que eles abençoam? Os oceanos ajudam a formar plâncton, ajuda a alimentar os peixes. Plâncton são aquelas plantas aquáticas que trazem riqueza para os oceanos, que alimentam peixes. Estão entendendo? Esses plânctons, essa vida marinha é alimentada pelo deserto do Saara. Não só pelo deserto do Saara, pelos desertos. O deserto lá na América do Sul, o deserto do Atacama, por exemplo, é outro grande deserto que também influencia. O deserto, além de ajudar o ecossistema, influenciam chuvas, temperaturas, porque isso é uma coisa influenciando a outra. Como eu falei, afeta o oceano e floresta, que é o caso da nossa Amazônica, e ajuda no equilíbrio climático global. Sabendo disso? A gente olha para o deserto e fala, mas o que é isso, né? Que troço incômodo. Mas olha a bênção que é o deserto para a natureza, para o ecossistema, para a biodiversidade, para tudo. O deserto tem a sua importância. Então, acabar com o deserto. Primeiro que não dá para acabar, ele é grande demais, como vocês viram no desenho. Ele é de suma importância para nós, para a natureza. Mas na Bíblia, o deserto, ele tem um símbolo de quê? Eu não falei para o Caio. O Caio viu o título da mensagem. O Caio às vezes é chato, mas o Caio também é bênção, né? Graças a Deus que o Caio tem essa biodiversidade, né? Chatice e bênção ao mesmo tempo. Chatice porque ele cobra muito do pastor os detalhes para a mensagem. E viram, os meninos cantaram música com tem deserto na letra. O deserto, por nós sabemos que na Bíblia, o deserto é sinônimo de quê? Miriam, por exemplo. Hã? O que ela falou, menina? Ela não falou nada, ela está ali só murmurando com a raiva porque eu chamei ela. Mas vamos lá, Stone, Mancarme e Daniel, eu tenho uma ovelha que chama Stone, esse é muito chique, não é? O nome em inglês quer dizer pedra. Sobre essa pedra, Jesus não edificou a igreja dele, não foi sobre essa pedra, não. Stone, fala, Stone. O que o deserto simboliza na Bíblia? Provação, escassez. O que ele falou? Provação, Escassez. Agora vamos para a palavra da sapiência, o nosso seminarista. O que mais, Warner? O deserto é o símbolo? Dificuldade, superação. Tudo isso. Então o deserto é isso. Eu não falei para o Caio, mas o Caio, no texto que ele escreveu sobre a mensagem, o Caio é muito sábio, você não tem noção como ele é sábio. Agora, tira o GPT dele e vamos ver se ele acha a sabedoria nele. Né, Caio? Ele aprendeu a usar o site GPT. O GPT, menino, ele tá fera agora, sabe tudo. Então, o Caio escreveu bem.
lá, orientou, falou com os meninos e pronto, veio. Quantas músicas, quantas letras fala de deserto? Você já passou por deserto? Se não passou, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você vai passar. O deserto foi pequeno? Foi grande? O que é o deserto? O que é o deserto? O deserto é calor, né? Calor. O que é o deserto? Falta d'água. O que mais? Areia. Sol, calor, areia, falta d'água, vento. E de noite? Frio, é gelado de noite. Então, a palavra de Deus, e esse é o versículo que eu separei, é maravilhosa. Olha que está escrito em Deuteronômio 8:2. Eu poderia pregar muito sobre o deserto na Bíblia, mas eu quero ser mais objetivo. Moisés, Deus fala com Moisés e Moisés repete: lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu. É Jesus me chamando, peraí. Não é Jesus, não. Se fosse Jesus, ele sabe que eu estou pregando, ele não ia me chamar no meio da pregação. Jesus Cristo. Eu tenho que lembrar de colocar no modo avião. Eu só lembro de botar no modo avião quando eu estou no avião. Lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu. Tem o texto só ele, Caio? Não, né? O texto que eu estou lendo, Deuteronômio 8:2. Eu sei, mas aqui está muito apertado. Aqui. Mas tudo bem. Lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Esperança que há em vocês. Acho que tem comida um pedaço ali, mas tudo bem. Quer escrever mais um pouco? Acho que é isso. Não, Deuteronômio 8:2. Está faltando ali? Lê, Maninha. 3. Não, 3 não, só quero 2. Não, se eu fosse ler, eu ia ler tudo. Aliás, eu ia recomendar a vocês, aqueles que gostam de ruminar o sermão em casa, leiam o capítulo 8 todo. A Maninha está querendo ler o 3, porque ela viu a ligação, mas se ela for ler o 3, vai ler o 4, 5, 6, e eu leria tudo. O capítulo 8 é maravilhoso. O que Deus fez com esse povo. Vamos lembrar o que Deus fez com aquele povo? Moisés, quantos anos ele morou no Egito, no palácio do faraó? 40 anos. Aí ele teve que fugir de lá, foi para Midian, para as terras de Jetro. Lá ele casou e teve filhos. Quantos anos ele ficou em Midian? 40 também. Ele volta, liberta o povo, atravessa o Mar Vermelho e entra no deserto. Quantos anos ele passou no deserto? Outros 40. A vida de Moisés é dividida em 3 partes. No fausto, no conforto, na riqueza dos palácios, da maior nação da época, a mais poderosa, a mais rica. 40 anos lá. Depois ele passa 40 anos como pastor de ovelhas do sogro dele, numa terra mais inóspita, mas servindo como pastor. Mais 40 anos. Depois ele volta para libertar o povo e passa liderando o povo 40 anos do deserto, antes de entrar em Canaã, antes de atravessar o Rio Jordão. Moisés entrou lá em Canaã? Não. Deus pega Moisés, leva Moisés até um sítio alto, para ele ver do outro lado do Jordão a terra que emana leite e mel, que Deus tinha separado para Israel.
e não permitiu Moisés entrar em Canaã. Mas durante esses 40 anos, Moisés fala com o povo, lembre-se de como Deus conduziu-nos no caminho no deserto. Vamos lembrar o que a Bíblia fala sobre essa jornada, né? Durante o dia, ele está atravessando o deserto. Qual era o GPS de Moisés? Como é que Moisés se guiava pelo deserto na direção de Canaã? Durante o dia, o que guiava Moisés? A nuvem. E de noite? Uma bola de fogo ia guiando Moisés. Ou seja, mesmo no deserto, mesmo no local inóspito, né? Mesmo sem você ter noção de direção, é difícil. Você, além do próprio não ter um ponto de referência para você seguir, vamos por ali, agora vamos por aqui. Não ter essa referência, além disso, tinha toda a adversidade de um deserto, como nós falamos aqui antes. Mas Deus, ele era o GPS de Moisés. Botava lá a nuvem de dia e eles iam seguindo a nuvem. Essa nuvem fazia sombra. Essa nuvem aliviava o calor, aliviava a dificuldade de andar no deserto, areia. Alguém já subiu uma duna de areia e desceu, subiu e desceu? Os nordestinos daqui todos já fizeram isso. E você já? Onde? Lá em São Tomé tem? Aqui? Aqui em Portugal? Onde? Na praia. Em Aveiro, vai lá na praia de Aveiro, tem duna lá. Eu e Maninha tinha o nosso canto lá de ir para a praia e tínhamos que caminhar na areia. Um trecho, tem 100 metros, né, querido? Sei lá. Nem isso. Mas era causticante, é terrível. Agora imagina você atravessando o deserto, subindo, descendo. Porque deserto é isso, é sobe e desce. Areia. Anda na areia. Fofa. O troço você não progride. Mas Deus colocava a nuvem, não só para guiar, mas para fazer sombra, para aliviar essa dificuldade. E de noite? Coluna de fogo. Aquela coluna de fogo amenizava o frio. Que mais que Deus fala desses 40 anos de jornada? O que aconteceu com a roupa e com o calçado deles? A Bíblia diz que não gastou. O calçado não se deteriorou, nem a roupa se deteriorou. Nem os pés incharam. Nem os pés incharam. O meu vive inchado aqui, andando no asfalto. Mas é a velhice. Que mais? E a comida? Pão, água, carne, que eu vou ver tudo feito. Eles não tinham comida, Deus mandou o maná. Ele nunca tinha ouvido falar em maná. E o maná tinha a sua especificidade. Tinha que pegar, chegava diariamente o maná, e tinha que pegar o suficiente para o alimento do dia. Não guarde, porque ele vai estragar. Tentaram fazer isso e viram que não valia a pena. A dependência de Deus. Deus dá diariamente o pão. Jesus fala isso no Sermão da Montanha. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia seu mal. Olha para as aves do céu, que não cegam. E Deus não deixa faltar para ele. Não falta, vai deixar faltar a vocês? Homem de pouca fé. Homem de pouca fé é o homem bully, né? O bully não é o sítio para pôr café? Colocar café? Então, você é um homem bully? Não, nós somos homens que cremos nas promessas. Então, Deus não deixava faltar. Aí eles se enjoaram. Mas já estou enjoado de comer maná. Você tem pão todo dia. Você tem pão todo dia. E aí ele enjoa. Poxa, eu estou enjoado de comer pão. Eu queria comer uma pamonha, um cuscuz, né? O que mais que tem lá no Nordeste? Que é top. Queijo coalho.
queijo coalhozinho, Deus. Aí reclamou de Deus, que era... Às vezes nós temos todo dia, e a gente reclama. A gente não consegue ver a mão de Deus nos sustentar todo dia. O povo reclamou. Você reclama, tá bem, então eu vou dar comida, vou dar carne. Eles queriam carne. E não só queriam carne, eles queriam voltar para o Egito para comer carne. Olha que ingratidão enorme desse povo. Mas nós não somos diferentes, irmão. Nós costumamos descer a lenha nos judeus, né? O povozinho ingrato, o povozinho que só queria, nunca estava satisfeito. Mas olha para si próprio, se nós não somos muitas vezes assim. Ingratidão, querer mais do que aquilo que ele dá. O que Paulo falou? Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ter fartura e sei padecer necessidade. Quando chega a necessidade, quando chega o deserto, eu começo a querer murmurar contra Deus. O que é pior, jogar na cara de Deus. Oh, Deus, eu sou dizimista. Sou dizimista? É mais do que obrigação. Nós estamos devolvendo para Deus aquilo que é dele. Ah, Deus, eu vou ao culto todo domingo, não falto. E está acontecendo isso comigo. Você vai para o culto todo domingo? Foi mais do que obrigação. Nós viemos à casa de Deus para celebrar a Deus. Ouvir o que Deus quer falar comigo. O povo murmurou no deserto. Então, a Moisés fala que Deus colocou lá 40 anos. Aqui há uma questão, eu não sei, eu não tive tempo de pesquisar o original, ou aprofundar isso, mas o fato é que Deus não coloca nada para nos humilhar. Ele permite que chegue até nós, para que nós aprendamos. Vocês acham que Deus tem prazer na humilhação, na dor, no sofrimento do seu povo? Quem é assim é Alá, mas Alá não existe. Os muçulmanos creem que Alá é vingativo, que Alá é castigador. Deus não é castigador, Deus disciplina. Se vocês forem ler o resto do versículo, do texto do capítulo 8, vocês vão ver que Deus disciplina, é diferente. A Rúbia com o Bernardo, que agora o Bernardo já me abraça, a Rúbia, me deu beijo e tudo hoje. A Rúbia castiga o Bernardo com essa consciência? Não, eu tenho certeza que a Rúbia disciplina o Bernardo. Disciplinar é uma coisa, castigar é outra. Então Deus não castiga, Deus não humilha. Deus permite que as consequências, as lutas, as dificuldades de um deserto cheguem até ele, para ele coloca-os à prova. Eu quero colocar aqui uma questão teológica. Vocês lembram quando Deus chamou para Abraão e falou: Abraão, me dá teu único filho, oferece sacrifício a mim? Aí nós temos a ideia de que Deus queria provar Abraão, ver se Abraão era fiel. Não. Deus sabia que Abraão era fiel. Quem não sabia até que ponto estava disposto a ir por amor a Deus era o próprio Abraão. Deus queria mostrar para Abraão se ele realmente era fiel e queria mostrar para Abraão que ele é Deus. E ele provou tudo isso. Mostrou para Abraão que Abraão realmente estava disposto a obedecer a Deus até o ponto de dar o seu único filho, mas Deus impediu e fez surgir lá um animal que ficou preso nos galhos para Abraão sacrificar no lugar do filho. Deus é misericordioso, Ele é amoroso, Ele não se contenta com o sacrifício. Ele diz que sacrifício para Ele é um espírito quebrantado. Ele não se agrada com o sacrifício. O sacrifício é um espírito quebrantado. É isso que Deus quer ver em nós. Então, a provação chega, a dificuldade chega. Não é para mostrar para Deus que eu sou fiel. É para mostrar para mim próprio até que ponto eu realmente creio nas promessas. Como é que eu vou saber se eu creio nas promessas? É fácil dizer, não é? Ah, eu creio, Deus. Ah, Senhor, eu confio em Ti. O pastor Edson Queiroz, vocês conheceram lá da Pipsa, né, em Santo André? O Edson falava assim:
O momento que o crente... Epa, eu quase caí aqui. O momento que o crente mais mente é quando canta. Eu não sei qual hino que os santos vão cantar daqui a pouco, mas nós cantamos aquele hino do cantor cristão, né? Tudo entregarei, tudo entregarei. Será que entregamos tudo mesmo? A gente está mentindo. Onde quer que tu fores, irei também. Será que vamos? Então nós mentimos muito também quando cantamos. Mentimos muito também quando falamos com Deus. Ô Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia mesmo? Eu estou feliz em você estar aqui, porque vocês me conheciam quando eu deixei o Brasil para vir para cá. Eu deixei a minha igreja, a igreja que eu fundei, que está lá próspera, crescendo, está sendo uma bênção. O encontro de casais na minha igreja continua, querido, bombando até hoje. Foi da minha igreja, do encontro de casais da minha igreja, quando nós começamos, que eu me juntei com o Piva. O Piva me ajudou a avançar mais ainda e depois te levou para São Paulo. E está lá até hoje. Eles estão... Quantos anos a equipe de vocês existe? 20 e tal anos, não? Pararam na pandemia. Já fizeram 23 encontros por ano. Resultado do trabalho que começamos lá. E a nossa igreja continua até hoje. A nossa igreja está no 50 e tal, 60, acho que já chegou nos 60 encontros. Então, irmãos, isso é perseverança. Agora, Deus sabe até que ponto eu vou. Quando eu dou meu testemunho, quando eu conto a minha história, talvez tenhamos tempo hoje de se conhecer um pouco mais, eu costumo dizer isso. Quando eu dou meu testemunho do que Deus fez na minha vida, eu costumo dizer, eu não conhecia Deus, mas Deus me conhecia. Ele já estava me abençoando antes de eu conhecê-lo, porque ele é presciente, ele sabia que um dia eu ia me render a ele sabia que um dia eu seria pastor, sabia que um dia eu seria missionário. Tudo entregarei, onde quer que tu fores, irei. Será que vamos? Eu não estou querendo ser aqui, porque os meus amigos estão aqui, meus irmãos queridos, dizer, mas vocês acham que foi fácil em 2002, quando eu, Maninha e Carol embarcamos naquele avião no Rio de Janeiro, para vir para cá? Deixar a igreja que eu fundei, deixar nossos parentes, irmãos na fé, um projeto que nós começamos e era sucesso, e era. Eles sabem quantas vezes viajamos para São Paulo e como nós batalhamos, eu e Piva, para que hoje o encontro estivesse onde está. Deixamos tudo isso para trás, porque Deus tinha um outro projeto para cá. E começamos do zero. Essa igreja aqui, que eu cheguei aqui, 3 anos depois de eu chegar em Lisboa, já tivemos aqui meia dúzia de gato pingado. Situação econômica, sei lá, só Deus, né mesmo? Hoje nós estamos numa situação privilegiada. Hoje está meio vazio, não é verdade? Mas normalmente esses dois lados estão bem cheinhos. Porque Deus é fiel. Já falei aqui. Quantas vezes, Carmen, Daniel, nós cantamos aqui com playback. Não tínhamos um músico. Vocês viram os 2 meninos aqui? O que estava sentado aqui, ele toca vários instrumentos. Hoje nós tivemos uma banda, temos, né? Os instrumentos, equipamento, que nós não tínhamos. E hoje, na reunião de oração, falamos por que ainda não chegamos onde Deus quer que cheguemos. A culpa é nossa. Nós somos responsáveis por isso, não é Deus. Então Deus quer nos mostrar até que ponto somos fiéis. Então Ele permite que chegue o deserto, porque o deserto é lugar. No deserto eu vou experimentar o sustento de Deus. Deus nos sustenta no deserto. Foi o texto principal. O deserto não é lugar de abandono. Eu não estou abandonado por Deus. Aqueles textos, o Caio, Isaías 43:2, você tem ele para projetar?
O deserto não é abandono. Quando passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isso é promessa de deserto. Nós não estamos abandonados no deserto. Deus nunca nos abandona. Ah, pastor, mas eu tenho pecado, eu não tenho sido fiel, Deus me deixou. Não! Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais. E não tem nada que você deixe de fazer que vai fazer com que Deus te ame menos. Quando parece que eu estou só e abandonado, eu não estou. Deus está ali. Nada foge ao controle de Deus. Mesmo que eu esteja no buraco, pecando, fazendo coisa errada, Deus não me abandona. Eu não creio na teologia da perda da salvação. Deus não fica brincando de dar a salvação, agora me devolve o que você não merece. Consequentemente, eu creio firmemente que o Espírito Santo, quando entra, ele fica ali para sempre. Mesmo que eu vá para Cracolândia, mesmo que eu vá lá para Sarjeta, o Espírito Santo não me deixa, ele está sempre lá, triste, amuado, porque a Bíblia diz para nós não entristecermos o Espírito Santo, significa que o Espírito Santo se entristece. Sim! Então ele fica triste, amuado, mas ele não nos abandona, está sempre tentando falar. No momento que eu deixar, ele ocupa o seu lugar. Essa é a questão. Sou eu deixar. Então, o deserto não é lugar de abandono. Deus transforma o deserto. Isaías 43, 19. Pode colocar, Caio? Pronto. Veja, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Você não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho. Riachos no ermo. Ermo é lugar vazio. Vocês já viram nas redes sociais ou em filmes aqueles rios? Existe aí no deserto, rio temporário. E só em certa época do ano que as águas, quando eles secam, fica o leito do rio, vira uma estrada, você pode andar lá. Mas quando, por questões climáticas, as águas vêm, aquelas águas todas fluindo. Deus é o Deus que vai colocar riachos. Então o deserto pode ser transformado por Deus. O deserto é um lugar de encontro com Deus. Oséias 2,14. Você consegue colocar, Caio? O deserto é um lugar de encontro com Deus. Portanto, agora vou atraí-la. Vou levá-la para o deserto e falar-lhe com ternura. O deserto é o melhor lugar para ouvir a voz de Deus. É o melhor lugar para ouvir a voz de Deus porque, em primeiro lugar, ele está lá. Segundo lugar, é lugar de silêncio. Deserto é lugar de silêncio. Terceiro lugar, no deserto, eu estou frágil, eu estou dependente. E para eu ouvir a voz de Deus, eu tenho que abrir mão de toda a minha insegurança, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, para poder ouvir com mais nitidez a voz de Deus. O deserto é bênção, irmãos. Se você atravessar, está atravessando, ou atravessou, veja como é que você saiu mais forte. Você saiu melhor. Jesus também teve que passar pelo deserto. Não tem nada que façamos que Jesus não... Nada que passamos que Jesus não passou. Jesus também passou no deserto. Mateus 4,1 diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E se o capiroto teve a pretensão, a petulância de tentar o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, você acha que ele não vai tentar você? Principalmente se ele estiver no deserto. Por exemplo, fazer coisas ilícitas. Por exemplo, tentar encontrar
atalhos. Não, atalho não é de Deus. Atalho é um caminho mais curto para aliviar uma jornada que eu devo fazer. E Deus não tem atalhos. Então no deserto serão te oferecidas essas coisas que não agradam a Deus. Então o deserto é esse lugar. Jesus foi levado lá. Jesus foi levado pelo Espírito Santo. E no deserto Jesus nos dá uma das principais lições para vencermos a tentação. A tentação, nós vencemos todas as provações com a palavra de Deus. Nas 3 tentações que Jesus sofreu, ele usou a palavra de Deus para repreender Satanás. Ele nos dá a principal lição que depois é escrito no Novo Testamento. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Além da palavra, se eu me mantiver firme no Senhor, o diabo vai desistir, vai embora. O deserto cansa, não cansa? Eu falei aqui agora. Pois é, o pernambucano. Eu fui nas dunas de Genipabu com meia emoção, né? Eu também não sou assim tão corajoso, né? Com meia emoção. Com a meia emoção eu quase morri, imagina com a emoção inteira. Mas eu andei na duna de Genipabu. Então andar na duna, andar no deserto cansa. E qual é a promessa de Deus para quem está cansado? Isaías 40, 31. O que Isaías 41 fala? Os que esperam no Senhor, o que mais? Renovarão suas forças. O que mais? Subirão com asas como águias. Vamos continuar? Não está aqui na minha cola. Caminharão, não se cansarão, correrão e não se fatigarão. O jovem se cansa, mas os velhos chegam até o fim, porque confiam no Senhor. Então Deus dá força ao cansado. Cansa o deserto, cansa a luta, cansa o solo árido, mas o que espera no Senhor, suas forças são renovadas. Você já teve alguma experiência de se ver as tuas forças físicas renovadas? Vou falar a minha última. Na vigília, semana passada, eu tinha, como eu já estou velhote, não tanto quanto a minha, mas já estou velhote, reconheço. Eu planejei na sexta-feira eu descansar à tarde para a noite estar mais bem disposto. Quem falou que eu conseguia? Acontece uma coisa, a outra atende, faço. Não consegui. E eu pensei, não falei para a Maninha, eu não vou conseguir. Vai ser muito punk para mim, mas quando eu estiver lá querendo desmaiar, eu vou para o carro e tiro um cochilo no carro. Para surpresa minha. E foi sobrenatural. No final da vigília eu dei testemunho. Eu não senti um pingo de sono, não senti um pingo de cansaço. Fui até o fim. E aí eu pequei, né? Fiquei orgulhoso de mim mesmo. Porque o orgulho é pecado, né, irmã? Fiquei feliz de eu ter conseguido chegar até o fim da vigília, tranquilo. Então, renovar as forças, você já viu Deus renovar as forças? Você achava que não ia conseguir chegar lá e chegou? Há muitos anos atrás, eu estava na vida militar e eu viajei muito, deixei muito mania sozinha com as crianças, fazendo a manobra militar, e quando eu voltava da manobra, eu estava estourado, fisicamente. Cheguei, acho que perto da hora do almoço, almocei e falei para as crianças, olha, agora o papai, eles eram pequenos, o mais velho tinha uns 8 anos, 9, agora o papai vai descansar, o papai precisa descansar, então, por favor, faça o silêncio, deixa o papai descansar, que eu preciso me renovar. Fui para o meu quarto, fechei a porta, quando eu vou dormir, bate na porta. O meu filho mais velho, ele tinha uns 8, 9 anos. Menina, eu levantei furioso, eu levantei cuspindo marimbondo. Abri a porta já gritando. Foi, eu não falei! Aí ele tudo. O que você quer? Não, eu ia te pedir para me levar no clube. Ele fazia natação?
estava fora de casa há vários dias, ele estava com saudade. Ele foi me pedir para levá-lo no clube para fazer natação. Muitas vezes levamos, eu ou a Maninha. Ele foi pedir para eu levar. Eu falei, mas eu não te falei que o pai está cansado. Fechei a porta, é o Espírito Santo. Caramba, rapaz, você jogou fora a oportunidade. Excelente de estar com teu filho. Eu abri a porta, vem cá, dei um abraço, pede perdão, papai está cansado, o papai vai te levar. Irmãos, acendeu um fogo lá, eu já não tinha mais sono, cansaço, nada. É promessa da palavra. Você está cansado? A jornada está difícil? Sei que está. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. As forças vêm, porque Ele é o Deus do milagre, Ele é o... Cantamos aqui. No deserto, o sofrimento produz crescimento. Vocês acham que Deus tem prazer em ver seus filhos, seu povo sofrer? Não. Mas Ele sabe que a única maneira de crescermos e aprendermos é na dor. Não tem outro jeito, irmãos. Isaías fala que eis que te purifiquei não como a prata, proveite na fornalha da aflição. É na aflição que nós somos forjados, formados. Sabe por quê, irmão? Porque a prata, quando o artesão bota a prata lá no cadinho, aquele recipiente, chama cadinho, e coloca a prata lá, pedaços da prata, acende o fogo e começa a esquentar, a prata derrete, né? A prata derrete, a impureza da prata fica em cima. Aí ele vem com uma ferramenta e tira a impureza. Ele tira a impureza e deita fora. Depois que tirou a impureza e deitou fora, o artesão tem ali prata pura. Nós só somos purificados na aflição. Na aflição eu aprendo a depender de Deus. Na aflição eu vou ouvir Deus. Na aflição eu vou crescer. Irmãos, hoje eu estou... Carmen e Daniel, eu completei... Quanto? 34 anos de pastor. Estou há 4 anos e tal terapeuta. Você não sabe disso, essa é a novidade. Mas hoje, eu, como terapeuta, como pastor, eu percebo como valeu a pena essa montoeira de anos que eu passei até chegar aqui e todos os desertos que eu passei, porque eu tenho história e ensinamentos para ensinar. Eu pego um menino como o Warner, que é seminarista, vai ser pastor, não vai demorar muito. Eu já tive o Warner, a tua idade. Pode não parecer, mas tive. E como eu aprendi, na dor, no sofrimento, na angústia, lágrimas que rolavam queimando, nós crescemos, aprendemos. Então, na dor, no sofrimento, basta olharmos para o Senhor, confiarmos nele. Romanos 5, 3, 4 diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência. E a experiência é esperança. Está escrito na Bíblia? É verdade, sabia? Pode confiar. O deserto é lugar seco. O que um caminhante no deserto mais quer? Um oásis, né? Para beber, para se refrescar, para pegar uma sombrinha. O deserto é lugar, eu creio que a gente vai ver muita morte, assim, animais, árvores que secaram, que é o que Ezequiel fala do vale seco. Ezequiel 37:5 diz, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. O vale dos ossos secos, que Ezequiel viu, que Deus mostrou a ele numa visão, é um ensinamento maravilhoso. Vou voltar a pregar sobre o vale dos ossos secos aqui. Que ensinamento! Onde não há vida, só ossos. Deus faz reviver aqueles ossos, os ossos se juntam, né? Tíbia e vai cada parte do braço emendando, e depois do esqueleto, Deus bota a carne, e depois da carne ele bota vida.
Esse é o Deus. Deus de milagre, Deus de promessa. Então, quando você vê local de morte, sem vida, Deus pode trazer vida ao que não tem vida. O deserto na Bíblia nunca é apresentado como punição. Ele é apresentado como local de transformação, local de aprender a dependência de Deus, preparação, silêncio, como eu falei, cura interior, amadurecimento, transição antes de uma promessa. Vejam a Bíblia, toda vitória, todo sucesso foi antecedido por um deserto. Israel precisava passar 40 anos no deserto antes de entrar em Canaã. Jesus passou pelo deserto, Elias passou pelo deserto. Todo grande feito foi antecedido por um deserto. Quando você enfrentar um deserto, agradeça a Deus e fale: Senhor, eu quero atravessar esse deserto sem te decepcionar. Assim como Deus deixou na natureza exemplos para nós olharmos e vermos o poder de Deus, como voltar à introdução, como o deserto do Saara abençoa o mundo, abençoa a floresta amazônica, oceanos e mares. Aquele deserto não está ali para ser local de travessia, local onde só vivem os berberes, né? São aqueles... Como é que muda de lugar? Esqueci o nome. Nômades berberes, que é a tribo de moradores do deserto. Eles aprenderam a viver no deserto. Não. O deserto está ali, tem uma importância vital no ecossistema. O deserto na nossa vida tem uma importância vital para a nossa existência, para o nosso crescimento enquanto ser espiritual. Porque essa carne aqui, irmãos, ela vai voltar para a terra. Mas o ser transformado que nós chegaremos a ser um dia, precisa ser preparado e é aqui. Não tem outra maneira. Amém. Que Deus te abençoe. Se você passou, se está a passar, ou vai passar, lembre-se das lições do deserto que eu tentei resumir aqui. Deus te abençoe muito. Amém?